Mas vamos ao que interessa, né? E vamos ao que realmente o Abel falou que eu gostei. Primeiramente, o Abel ele falou que existem comportamentos com ele, do STJD, e comportamentos com outros treinadores, e eu concordo com o Abel. Cara, se você pegar o jogo contra o Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Paranaense, o Odair Hellmann reclamou o jogo inteiro. O jogo inteiro, o tal do Odair Hellmann lá no ouvido do Bandeira, xingou, enfim, fez o chilique dele lá também, e nada, nem expulso foi, tomou um amarelo. Se fosse o Abel, pode ter certeza que seria expulso. O Rogério Ceni contra o próprio Palmeiras, tá? Ele deu um chilique lá para uma falta que não foi de um gol que foi contra, enfim. Se fosse o Abel, também seria expulso, correto? Zubeldia. O Zubeldia ele chegou a invadir o campo e ele tem aquele chilique dele, esse cara é todo histérico também. E também não tem o mesmo tratamento com o Abel em relação à arbitragem, em relação a tudo, né? Então tem comportamentos que o Abel faz, ele é punido de uma forma, tem comportamentos que os outros fazem, é punido de outra forma. Isso é fato, e o Abel ele fala isso na coletiva. E se você tiver um pouquinho de critério, você vai perceber que tem essa distinção de tratamento, tá certo? Então eu concordo com o Abel em relação a isso, e é importante ele falar, por quê? Porque daí ele fala assim, ô, tô esperto aí, tá? Tamo vendo como vocês agem com os outros treinadores em relação ao comportamento na beira do campo. Essa foi a primeira. A segunda, que eu gostei pra cacete do Abel também, que acho que ele mandou muito bem. Todo mundo sabe que nos bastidores ali, Palmeiras e Flamengo ficam se cutucando o tempo todo. Eles falando de gramado sintético, falando de arbitragem. A gente responde do nosso jeito aqui também. Ano passado, vou recalcular um pouquinho, recapitular um pouquinho. A gente ganha do São Paulo no Morumbi, teve aquele lance do Alan lá, que foi pênalti, que o Jesus marcou, esse cacete, o Palmeiras vira o jogo, ganha lá. E o Flamengo, ele ficou mais inconformado do que o São Paulo naquela ocasião. Vocês lembram? Depois desse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi prejudicado tranquilamente por uns 3 jogos aqui que eu posso falar tranquilo. Que foi contra o Vitória em casa, que teve um pênalti, contra o Santos fora, que teve um pênalti, contra o próprio Flamengo lá no Rio. Pra quem não se lembra, o Gustavo Gomes teve um pênalti claro em cima dele, o árbitro não deixou o Palmeiras jogar uma bola pra área no último lance também. E na final da Libertadores, o Palmeiras também foi prejudicado com a não expulsão do Pulgar. Pra quem não lembra também. Então, depois daquele jogo contra o São Paulo, o Flamengo começou o quê? A espernear lá. E aí todos os árbitros ficaram com medo de marcar qualquer coisa pro Palmeiras. Isso foi óbvio na final de 2025. Esse ano, de novo, o Palmeiras está se disparando, o Palmeiras está muito bem em todas as competições, obrigado. E aí começa, né? Aí começa o Flamengo falar um negocinho ali, começa a imprensa a agir de uma forma diferente ali, a gente começa a ver os comportamentos se repetirem. E o Abel, o que ele falou? Ele falou, ó, em outras palavras, né? O Flamengo teve pelo menos 2 jogadores que deveriam ter sido expulsos contra o Vitória. O Luiz Araújo e o Saul. Ou pelo menos um deles, né? E nenhum deles foi expulso. O Flamengo, ele teve um pedido pro STJD, porque o avião deles atrasou, para alterar o jogo contra o Fluminense, e alterou o jogo também, com uma facilidade que a gente, né, fica inconformado também. No Flamengo teve um jogador que se chama Bruno Henrique, que foi envolvido em esquema de aposta, e a punição foi desse tamanho, desse tamanho. Não teve? O Abel, agora, pelo fato de xingar o árbitro ali, na emoção do jogo, não sei o que, tomou 8 jogos. Mais jogos do que o Bruno Henrique, que envolveu com casa de aposta, irmão. Então, assim, o Palmeiras tá certíssimo. O Palmeiras tá certíssimo em se posicionar. O Abel tá certíssimo em ir lá e ficar batendo. Mostrar para esses caras que a gente tá aqui, a gente tá vendo e a gente não vai abaixar a cabeça para vocês. Porque o brasileiro tá acostumado a abaixar a cabeça pro Flamengo. A Globo tá acostumada a baixar a cabeça pro Flamengo. O STJD tá acostumado a baixar a cabeça pro Flamengo. A arbitragem tá acostumada. Mas aqui a gente não vai abaixar a cabeça pra esses caras. E é tão simples quanto isso. Então, curti pra caramba a entrevista do Abel. Curti o posicionamento dele em relação ao jogo, em relação ao STJD, em relação à arbitragem, em relação ao que vem pra esse ano. E o Abel falou uma coisa que é muito importante que eu gostei também. A gente precisa se unir. Os palmeirenses precisam se unir para que a gente seja mais forte nesse barulho que a gente vai fazer também nos bastidores. Porque se a gente não fizer esse tipo de coisa, os caras vão engolir nós. E tá muito claro isso. Então o Abel falou
todos juntos, falou que vai ser muito difícil dentro de campo e vai ser muito difícil fora de campo também, mas o Palmeiras precisa ter o posicionamento, o Palmeiras precisa ter bastidor e o Palmeiras vai um time muito forte. Então só assim, juntando tudo isso mais com o apoio da torcida, o Palmeiras vai conseguir bater de frente com esses caras. Essa é a minha visão, excelente entrevista do Abel e seguimos. Valeu, tamo junto, aquele abraço.